pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano, esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. ¡Pronto! Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é o desejado das nações. O desejado, de todas as nações. E diz assim em Ageu, capítulo 2, começando pelo verso 6. Diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco eu farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, o mar, tsunamis. E farei tremer a todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei de glória esta casa. Assim disse o Senhor: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, o desejado das nações para muitas pessoas foi Jesus de Nazaré. E ele foi o desejado dos céus, o desejado dos anjos, porque as nações o que fizeram foi rechaçá-lo e debochar dele e terem pouco o sangue derramado por ele. Mas quando o Senhor diz o desejado, está falando do Filho. Ou seja, o Filho na ordem de Melquisedeque, se manifesta em diferentes tempos. Por exemplo, se pudermos ver Isaías capítulo 9, verso 6, veja como diz Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e aqui está o fator filho, se nos deu, e o principado sobre seu ombro está, e seu nome se chamará Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Paz. O dilatado do seu império e a paz não terão limite sobre o trono de Davi e sobre seu reino, dispondo e confirmando em juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O dilatado do seu império. Jesus não viveu esse império. A manifestação de Jesus de Nazaré. O Filho é diferente, porque o chamado Filho tem diferentes manifestações. O Filho que morreu, o Filho que ressuscitou já com o corpo glorificado, e logo que voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Como diz Romanos capítulo 14, verso 9. E então, vamos ler Romanos 14, 9. Porque faz tempo que não lemos, e há muitos abençoados que necessitam ler isso para que saibam que o Filho voltou a viver. Diz o verso 9 de Romanos 14. Porque Cristo para isto morreu e ressuscitou. Aí está, morreu como Jesus de Nazaré. Ressuscitou como Deus. E voltou a viver para ser Senhor assim dos mortos como dos que vivem. E esse que voltou a viver, esse Filho, se manifestou em mim. A palavra Cristo diz porque Cristo para isso morreu. A palavra Cristo significa o ungido, o enviado. E então, note que quando Gabriel apareceu a mim, o anjo que disse foi: prepara-te, que o Rei de Reis, Senhor de Senhores, vem para te ungir. Eu sou o ungido das nações, o ungido desse tempo, o desejado desse tempo.
não por meu corpo físico, ou meus olhos, ou minhas mãos, não. O desejado por causa da mensagem que eu trago, que é uma mensagem que te dá alento, que te coloca morto ao pecado, que te diz que o diabo foi destruído, que te diz que você não é nenhum pecador, que tu és um tesouro em um vaso de barro. E então, o ensino é o desejado das nações. As nações estão desejando. Mas veja que, todavia, esse título não se aplica para mim em todo. Quando aconteça a contagem regressiva e eu seja transformado, então as nações vão me desejar. Agora não desejam, pensam que eu sou uma besta, que eu sou um falso, que eu sou um homem de mal ou malfeitor. É isso que eles pensam. Por isso me rechaçam, mas quando tiver o corpo glorificado e se cumprir essa profecia, então aí verão o desejado das nações. É aí que vão crer. Diz Hebreus, capítulo 6, verso 20. No verso 20 diz: onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quer dizer que Jesus entrou como precursor da manifestação Filho, que viria para estes tempos. Por exemplo, note lá em Timóteo, primeira carta a Timóteo, diz que ele é o mediador. Veja como diz, capítulo 2, verso 5, porque há um só Deus, veja, um só Deus, não são três. O Filho, Deus, se encerra no Filho, na manifestação Melquisedeque. Deus sempre se encerra nessa manifestação, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E logo diz, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos. Claro, o Espírito que mora em mim é o mesmo Espírito que esteve em Jesus de Nazaré, que ele se deu em resgate por todos. Hoje se manifesta como o Consolador, consolando com o evangelho da incircuncisão, consolando a seu povo. Agora, note como diz essa ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4 ao 6. Veja como diz essa ordem que sempre se manifestou. Bom, Abraão deu dízimos a Melquisedeque. Mas aqui nesse salmo se repete algo que eu utilizei faz pouco. Diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo não estava aí. Jesus de Nazaré, todavia, não havia nascido. Porque estamos falando aqui dos Salmos, são muitos anos atrás. Diz, o Senhor está à tua destra. À direita, né, o poder que tem a manifestação Filho, quebrantará os reis no dia de sua ira. Virá um dia de ira, e nós vamos ver isso logo, logo. Julgará entre as nações, as encherá de cadáveres. Estão se perguntando as pessoas, onde está Deus em meio desses cadáveres todos aí? É que ele profetizou isso. Eu disse no anterior, não me alegro pela morte de todos esses seres humanos aí, mas ele profetizou que encheria a terra de cadáveres. Quebrantará as cabeças em muitas terras. Quebrantará as cabeças em muitas terras. Então, o próximo verso que vamos ler é a aparição. Por exemplo, veja que Jesus, essa manifestação que vem agora, isso não é para todos. E se repete da mesma maneira no tempo de Jesus. Jesus não apareceu, quando ressuscitou, não apareceu a todo mundo. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, para que vejas a quem ele apareceu. Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 15, verso 6. Diz assim o verso 6 do capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. 500 irmãos? Dos quais muitos estão vivos ainda. Era Paulo, né, falando em seu tempo que ele conheceu alguns que viram ressuscitar dos mortos. E outros já dormem. Já haviam morrido um montão daqueles 500. Depois apareceu a Jacó, ou Tiago, depois a todos os apóstolos, e por último de todos, como a um abortivo, apareceu a mim, apareceu a ele. Quer dizer que, quando vier meu dia da transformação, isso não é para todo mundo. Você se perguntará, as tantas igrejas, tantos irmãos, mas é que isso não é para todos. Sempre há primícias. Ele apareceu as primícias agora. Há esperança para esses irmãos que não vão participar das primícias, mas eu serei o desejado deles, então. Aparecerei, então, a muitos mais. Mas, pelo momento, é a esse grupo que fala que aparecerá nessa transformação. Então nós temos sempre que nós lermos a palavra o Filho, estamos falando em 3 tempos. Viveu, ressuscitou e logo voltou a viver. Isso nós temos, porque isso é bem importante nesse tempo. Eu estava mencionando quando perguntaram a Emílio, em Guatemala, e se não acontecer? E se não acontecer a transformação de Jesus Cristo homem? E eu volto a me repetir. Não é que se não acontecer, é quando vai acontecer. Os nossos não vão perder nada. Se não acontecesse, nós não perderíamos nada, porque como queira vai acontecer, mas os que duvidam, os que criticam, esses são os que terão grande perda nesse dia. Mas lembre que o Senhor está apertando o assunto. Agora, bom, o Bispo Martim me disse que houveram mais de 67 tremores de terra no mês, desde que eu confessei e compartilhei com vocês que viria isso, e virão muitos mais. Estamos em tempo onde veremos se repetir esta situação. O dilatado do seu império e a paz não terão limite. Meu é o ouro, minha é a prata. Virão momentos para o povo de crescendo em graça. Virão tremenda manifestação de prosperidade. Será algo maravilhoso o que veremos. Um abençoado me escreveu, creio que é da cidade de Nova York, ele me dizia, eu gosto do nome de Telegrácia. Aqui em Houston é Telegrácia Studios. Ele disse, Telegrácia é tu Deus, Telegrácia tu Deus. Com essa manifestação, mas que bonito ficou isso, né? Assim que é em Telegrácia, aí que teu Deus aparece. Por Telegrácia, o canal onde todo olho verá. Bom, meus abençoados, em pé, com a contagem regressiva, 836, seguimos contando os dias e virão coisas maravilhosas para nós. Até logo, os quero muito, os amo muito, saudações a todos os bispos e colaboradores a nível mundial. Abençoados.